Hoje nós estamos iniciando, nesse mês de setembro, nós vamos estudar sobre esse tema, ouvindo a voz de Deus, espiritualidade significativa. O objetivo dessa série é nós experimentarmos e explorarmos maneiras que a Bíblia nos mostra, que a história, a tradição da igreja também nos mostra, maneiras de ouvirmos o sussurro divino de Deus. Como desenvolver condições, então, do coração e da mente, que nos abrem para ouvir a voz amorosa de Deus. Nós vamos trabalhar principalmente aqui, nesse mês, sobre a meditação, seja pela meditação da oração, trabalhar bastante sobre a oração silenciosa. Alguém já disse que nós devemos orar até ouvir Deus falar. O problema é que às vezes nós falamos muito, né? Nós chegamos diante de Deus e despejamos para Deus, levantamos e saímos de lá, nós não ouvimos Deus falar. Então nós iremos falar um pouco sobre a oração do silêncio também, né? Uma prática bastante exercida. Por isso que o tema é ouvindo a voz de Deus e espiritualidade significativa, disciplina espiritual. Então nós vamos trabalhar principalmente sobre esse tema. Kevin Medema tem uma música, um poema, que diz: ensina-me a parar e ouvir, ensina-me a concentrar a minha atenção. Ensina-me a usar o silêncio, ensina-me a encontrar paz. Ensina-me a ouvir teu chamado, ensina-me a buscar a tua palavra, ensina-me a ouvir em silêncio coisas que jamais ouvi. Deus tem essas coisas para nós, coisas que às vezes não sabemos porque estamos muito agitados no dia a dia, sabe? Estamos presos, né, nos telefones aí, nos celulares da vida, e não temos tempo para ficarmos em silêncio, para ouvir as coisas que Deus tem para nos falar. É o dia inteiro agitado, preocupado, com mente em vários lugares, e quando chegamos para orar diante de Deus, nós já despejamos os problemas do dia, os problemas que nós nem sabemos do dia de amanhã. O que a gente quer é que Deus resolva e solucione os nossos problemas. E não tiramos um tempo para, de maneira silenciosa, ouvir coisas que jamais ouvimos de Deus. É fato que Deus fala conosco. Deus se revela a nós, principalmente por meio de duas formas. Nós conhecemos a revelação geral, que é a revelação através da criação. Deus fala conosco, Ele se revela a todos os homens através da criação, tudo aquilo que Ele fez. O salmista disse: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Deus se revela dessa forma, chamada então dentro da teologia de revelação geral, por tudo aquilo que Deus fez e criou. Mas também Deus se revela a nós, fala conosco, através da revelação especial, através da sua palavra e o convencimento do Espírito Santo. Essa é conhecida como a revelação especial de Deus a nós. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Deus fala conosco através dessa maneira especial, nos apresentando o Filho Cristo Jesus, através da palavra de Deus, através das Escrituras. Deus anela se comunicar conosco, cada vez mais por meio de um relacionamento mais íntimo que nós vamos desenvolvendo com Deus, que nós vamos nos relacionando com Deus. Deus é sempre quem busca, é quem buscou primeiramente esse relacionamento conosco. Deus anela falar conosco. No jardim, no Éden,
Adão e Eva falavam com Deus, e Deus falava com eles, e eles viviam ali em comunhão com Deus. Na criação nós vemos ali o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Deus descia, falava com os homens, e eles se relacionavam com Deus, e eles não sentiam aquilo que a queda trouxe a eles. E o Senhor Deus deu a eles uma ordem, nós sabemos qual é essa ordem, que eles não deveriam comer de um fruto só. Mas com a queda, esse relacionamento então foi quebrado. Então quando soprava a brisa do entardecer, que Deus vinha falar com o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e esconderam dele entre as árvores. Ele respondeu, Deus perguntou, aonde vocês estão, né? Deus sabia. E eles responderam, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. A queda de modo significativo, então, rompeu essa experiência de comunhão com Deus, de se relacionar da forma que Deus se relacionava com esses homens. Eles ouviam Deus, eles falavam com Deus. O relacionamento deles era íntimo, profundo, mas a queda veio e destruiu isso. Mas mesmo assim, Deus ainda faz uma promessa com o homem. Nós sabemos dessa promessa e vemos então Deus buscando homens rebeldes na história. Deus busca Noé, Deus busca Abraão, Deus busca Jacó. Deus continua falando, nós vemos Deus falando na história, agindo, ensinando e guiando. Moisés, nós sabemos da história que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Os israelitas, porém, certa feita, disseram a Moisés que Deus deveria falar com Moisés, e Moisés, então, falar com eles o que Deus queria. E eles disseram, para que nós não sejamos destruídos. E eles, então, decidiram, acharam assim melhor que esse relacionamento mais íntimo fosse apenas para Moisés. Sob o governo de Moisés, os israelitas então rejeitam essa proximidade divina de falar com Deus. Aí nós vemos Samuel. Samuel também acontece a mesma coisa, porque agora a nação de Israel rejeita o governo teocrático da nação, o governo de Deus. Eles rejeitaram o governo direto de Deus, pedindo um rei, ou seja, pedindo então um intermediário, deixando assim novamente de ouvir a voz de Deus, de se relacionar com Deus. E não é diferente hoje, é o que acontece ainda hoje. Nós não precisamos examinar muito a fundo os cenários das igrejas contemporâneas para ver que as pessoas ainda estão no mesmo dogma de mediador. A mesma coisa. Preciso que alguém ore porque a oração do fulano é mais poderosa. Preciso ir na casa do ciclano porque a casa do ciclano é mais poderosa. Ou então vai vir fulano de tal na igreja, que aquele fulano quando vier na igreja é mais poderosa. E faz uma fila, de oração. Não precisamos ir longe. Nós precisamos compartilhar os nossos pedidos de oração, e é bom, e nós vimos aqui na série Raízes, como é importante essa oração coletiva, como é importante o compartilhamento, para a igreja orar de forma coletiva junto, mas nós não podemos então confundir isso, achar que a oração do fulano é mais poderosa, achar que a oração do pastor é mais poderosa, criar assim uma forma de mediação de alguém entre mim e Deus, assim como fizeram com Moisés, assim como fizeram com Samuel, criando alguém como mediador
entre mim e Deus a não ser Jesus. Jesus é o único mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, homem. Quando nós agimos assim, nós acabamos, mês que vem é o mês da reforma, né? E quando nós agimos assim, achando que alguém pode orar mais forte, a oração de ciclano é mais forte, nós acabamos com uma das doutrinas que os reformadores morreram por causa dela, que é a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Nós não precisamos mais de mediador, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós, quando oramos, é a mesma oração. Nós falamos com o Pai, por meio do nome de Jesus Cristo. Com isso, quando nós agimos assim, nós deixamos então de lado toda a relação íntima com o Senhor. Deixamos de aprofundar a relação com o Senhor, de ouvir a voz de Deus. E Elias é um bom exemplo para nós. Elias e sua experiência devastadora na caverna do Monte Horebe pode ser uma boa referência sobre essa questão de ouvir a voz de Deus ou até mesmo de discernir a voz de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, um sussurro calmo e suave, a voz da graça. Eu leio com vocês hoje 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 16. Hoje eu vou fazer diferente, eu quero que vocês fechem os seus olhos e eu leio. Depois você lê em casa ou você acompanha aqui durante a pregação, mas eu quero que você dê asas à imaginação e reflita sobre o que eu vou ler aqui. Imagine toda essa situação. Amém? Feche seus olhos. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Vendaval esse que era tão intenso, que as pedras sacudiam, se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto forte, sacudiu tudo aquele monte, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo que ardia, fogo que queimava, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, Senhor, os israelitas quebraram a aliança contigo. Não apenas quebraram, derrubaram todos os teus altares, todos os altares que foram construídos pelos nossos antecessores. Mas como isso não bastasse, eles mataram todos os profetas, Senhor. Sou o único que restou, e agora eles me procuram também para me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio,
e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nimsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos conhecem bem, Elias havia acabado de triunfar sobre os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Jezabel, então, furiosa, deseja se vingar dele e promete que irá matá-lo. E Elias é tomado de medo, então, e foge para salvar a sua própria vida. Lembre disso. O homem que pede a morte debaixo do pé de giesta foge para não morrer na mão de Jezabel. Mas ele foge, tomado de medo, exausto e tomado de medo. Elias corre para um pé de giesta e ali embaixo ele diz: já basta, Senhor, já basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu não sou melhor que eles. Se eles morreram, eu também vou morrer, e se for para morrer na mão de alguém, que o Senhor tire a minha vida, eu não sou melhor que eles. Ali Elias é visitado por um anjo, que lhe dá alimento por 2 vezes, e esse alimento lhe dá força então para pegar uma jornada de 40 dias, até que ele chega em outro monte, e ali naquele monte Elias entra numa gruta, numa caverna, desolado, solitário, se sentindo derrotado, até que nós nos deparamos com a leitura aqui feita hoje. E há algumas coisas para nós refletirmos aqui sobre isso. A primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos é que há alguns períodos de desânimo que nos juntamos a Elias nessa gruta. O texto nos diz que ali ele encontrou uma caverna onde passou a noite. Mas não era para ele ficar nem um pouquinho ali. Na verdade, não era para ele nem ter percorrido o caminho que ele percorreu, se for ver, porque Deus chega e fala: volta pelo caminho que você voltou, que você veio. Mas há momentos na vida que nós queremos nos juntar com Elias. Nós sabemos que às vezes as pressões da vida se acumulam e sentimos vontade de dizer: Elias, dá um espaço aí, que eu também quero entrar e quero fazer companhia para você, porque a situação que você está passando não é diferente da minha. Quem sabe você está nesse momento, ou tenha experimentado na vida períodos também de desânimo. Talvez você tenha lidado ou está lidando com depressão, com burnout, esgotado, com medo, talvez lidado com desespero, desolação, desalento. Talvez você esteja sem nenhuma perspectiva referente ao futuro, ao amanhã, assim como Elias estava. Talvez não há alguém que te prometeu vingança. Talvez não é nada disso, mas talvez você esteja sem perspectiva na vida, sem perspectiva no casamento, sem perspectiva na família, sem perspectiva nos negócios, no trabalho, na profissão. Talvez você está sem perspectiva a algo futuro. Nós estávamos ali semana passada numa reunião de pastores, e um pastor compartilhou: ele não tem mais perspectiva na vida.
Para ele, se Deus tirasse, a vida dele seria melhor. Acende um alerta quando eu ouço um negócio desse. Me acende um alerta. Porque às vezes passa uma intenção de, não, eu quero ir para o céu mesmo. Mas quando você vai a fundo, as pessoas estão querendo se livrar de problemas que estão acontecendo. E às vezes nós nos sentimos assim, sem perspectiva, as coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. A falta de perspectiva faz-nos a não estarmos atentos a tudo que Deus já fez, tudo que Deus já havia feito por Elias. A agitação do corre-corre, do dia a dia, faz a não estarmos atentos à voz de Deus, a repararmos as pequenas coisas, o pão com manteiga que Ele põe na nossa mesa todos os dias. Faz-nos isso a não estarmos atentos ao que Deus fez e ao que Deus está fazendo no momento. A Deus enviar um anjo, dar um alimento, e eu não sei se você vai encontrar um alimento desse que te dá força para caminhar 40 dias, mas a falta de perspectiva tapa os nossos olhos e tapa os nossos ouvidos. A segunda coisa é que nós precisamos então de um coração humilde, porque é com um coração humilde que nós ouvimos a voz de Deus. E eu vou falar a verdade, no versículo aqui, dentro do contexto, depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, tira minha vida, pois eu não sou melhor que meus antepassados que já morreram. E às vezes nós olhamos esse versículo, o outro versículo fora do contexto, só eu fiquei, parece que Elias está falando que ele é melhor que os outros. Todos morreram, eu sou o único. E eu já pensei nisso também. Mas analisando nessa semana, o texto dentro do contexto, Elias tem um coração humilde, ele não está agindo com arrogância, porque dentro do contexto está falando, Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Se eles morreram, se o Senhor não me livrar, não vai ser diferente comigo. Eu não sou melhor que os outros. Talvez você já ouviu assim como eu, e já pensou assim como eu, que Elias está com um tom arrogante, dizendo, só eu fiquei. Mas Elias olhou o que aqueles outros profetas haviam passado, ele falou, Senhor, ela matou todo mundo, e eu não sou melhor que eles. Eu não sou melhor que eles, e se for para morrer, que o Senhor tire a minha vida. E com esse coração humilde que Elias ouve a palavra do Senhor. O que nos impede muitas vezes de ouvir a palavra de Deus? A nossa própria arrogância, o nosso próprio orgulho. Porque Deus fala através das pessoas conosco, e nós arrogantemente não ouvimos a voz de Deus falando conosco. O nosso coração, que se acha auto-independente, nos impede de ouvir o Deus suficiente. Para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos de um coração humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Mas a terceira coisa, a terceira verdade, é que o Senhor fala muitas vezes, não pela ferocidade do extraordinário,
mas no silêncio, um sussurro calmo e suave. A Bíblia diz: enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte, e era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, quando ficou um silêncio absoluto, depois de passar vento, depois de tremer a terra, depois de pegar fogo, aquele silêncio calmo, veio um suave sussurro. Houve ventos ferozes, terremotos demolidores e fogo escaldante, mas Deus não estava em nenhum deles, irmão. Era um grande show de pirotecnia, mas Deus não estava em nenhum deles. Foi só depois que passam todos esses eventos que chamam a atenção, só depois que passaram todos esses eventos que prendem a atenção, que pairou uma quietude perfeita, que Deus chegou para Elias numa voz mansa e baixa, suave, sussurro, murmúrio de uma brisa suave. Catherine disse que o silêncio é a chave para o coração flamejante de Deus. É no silêncio que nós abrimos e ouvimos o coração de Deus. É no silêncio que nós conseguimos entender de forma audível a voz de Deus. Não está em grandes eventos, não está em grandes barulhos. Muitas vezes, irmãos, apenas enxergamos, ou melhor, ouvimos a voz de Deus somente nas grandes coisas. Conseguimos ver somente nos grandes eventos. Conseguimos ver Deus somente nas coisas extraordinárias. Mas Deus gosta de se comunicar conosco nesse ambiente de quietude. Quando nós desaceleramos, quando nós nos prostramos diante de Deus, e no silêncio ouvimos a voz do Todo-Poderoso. É na quietude do nosso quarto, como disse Jesus: entra tu no teu quarto e tranca a porta, e o Deus que te vê, no silêncio. A voz da graça se moveu para Elias, se moveu no silêncio, não no grande barulho, nos grandes eventos, mas foi no momento de quietude. Foi essa voz graciosa do Senhor que fez Elias sair da caverna. Foi a voz suave e mansa de Deus que tirou Elias de dentro para fora. Tempestades, terremotos e fogo não possuem a eficácia do silêncio diante de Deus, de ouvir a voz de Deus. Grandes eventos, campanhas, pregadores renomados e tantas outras coisas, né? Não tem eficácia perto de ficar em silêncio diante de Deus e ouvir a voz de Deus falando conosco. Foi com essa voz, a voz da graça, mansa, suave, que Ele te chamou. Foi com essa voz que Ele me chamou. Foi com essa voz do Espírito Santo, destruindo os nossos corações. Essa voz mansa e suave, Ele nos chamou para o teu reino. Ele nos tirou para fora. Ele nos tirou para fora da caverna. Nos trouxe para o reino do teu amor.
Foi essa voz mansa e suave que entrou dentro dos nossos ouvidos, dentro do nosso coração, na nossa mente e destruiu todos os nossos valores que nós tínhamos antes. Essa voz mansa e suave, é com essa voz que Ele te chama hoje para um relacionamento com Ele. É com essa voz que Ele nos chama hoje para não sermos apenas pedintes diante de Deus, mas para ouvirmos Ele falar conosco. É com essa voz que Ele te chama hoje para entregar a sua vida a Ele e iniciar então esse relacionamento com Ele. É com essa voz da graça, de amor, manso e suave, que Ele te chama para seguir uma vida de discipulado com Ele e aprender dEle a humildade que há nele. Foi com essa voz que Ele disse: está consumado, entregando a sua vida por nós. Entregue sua vida a Ele nessa noite e veja que não é o fim. Volte, Elias, pelo mesmo caminho que você veio, pois há muitas coisas ainda para você fazer. É com essa voz que Ele nos chama, para enxergarmos uma nova perspectiva de vida. Setembro Amarelo inicia-se nesse mês uma campanha contra suicídio. Elias está pedindo a morte. Mas é essa voz, mansa e suave, que mostra para ele que não era o fim, que havia uma perspectiva nova de vida. E é essa voz que te chama hoje, para iniciar essa nova jornada, essa nova caminhada com Cristo, pois ainda não é o fim. Não é o fim. Para refletirmos e praticarmos, Deus anseia te ouvir e comunicar-se com você. Deus não quer só te ouvir, irmão. Experimente lá, nós vamos falar sobre isso. Você ora 30, 15, 10 minutos? Tire 5 minutos em silêncio. E deixe o Espírito de Deus ministrar ao seu coração tudo aquilo que Ele tem para falar. Não seja apenas filho que pede, mas seja filho que entende e ouve a voz do Pai. Deus anseia te ouvir e comunicar-se com você. Segundo, adote um coração humilde diante de Deus. Nós precisamos de um coração humilde. A cultura tenta colocar em nossa mente, cada vez mais, que nós somos autossuficientes. Humildade é algo que a cultura tem se acabado cada vez mais com essa conversa de que você consegue, a força está dentro de você. É você que é o dono do seu destino. Sabe o que é isso? Está destruindo a humildade do coração das pessoas. Nós precisamos adotar um coração humilde diante de Deus e diante das pessoas. Nós precisamos rever os nossos valores. Terceiro, ouça a voz mansa e suave hoje, pois hoje Ele te chama, sem muito estrondo, sabe? Sem muito barulho, mas Ele te chama no fundo da tua alma. Ele te chama no fundo do teu coração, no silêncio da sua alma. Ele te chama para um relacionamento com Ele. Ele te chama para você ver que é uma perspectiva de vida nova. Ele te chama para caminhar com Ele. Ele te chama para entregar a sua vida a Ele totalmente. É por isso que eu quero orar com você nessa noite.
para que nós possamos a não falar, pensar que Deus fala somente quando manda fogo e consome toda a oferta que está no altar. Isso Elias tinha feito. Isso Elias tinha visto Deus falar dessa forma. E talvez, quando Elias viu o vento, viu o fogo, viu o terremoto, mas Deus decidiu assim, no silêncio, falar com Elias. Não foi milagres que Elias já tinha visto, mas foi no silêncio que Elias deu uma nova perspectiva de vida. Foi no silêncio que Elias saiu da caverna. Foi no silêncio. Então eu quero orar com você nessa noite. Uma oração silenciosa. Que você feche os seus olhos nesse momento e ouça Deus falar no teu coração por alguns minutos.